Que bom que a boa fortuna nos trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 333ª noite. Prosseguiu Sherazade assim a história da noite anterior de Aladim. Tendo Aladim disposto todas as suas coisas, disse ao gênio, despedindo, que o chamaria quando precisasse do seu serviço, e o gênio desapareceu logo. Então não cuidou mais Aladim noutra coisa, senão em corresponder com toda a brevidade ao desejo que o sultão manifestara de vê-lo. Mandou ao palácio um dos 40 escravos, não direi o mais lindo, eram-nos todos igualmente, com ordem de dirigir-se ao chefe dos porteiros e de perguntar quando poderia ter a honra de ir lançar-se aos pés do sultão. Não tardou o escravo a desempenhar-se da sua mensagem. A resposta que trouxe foi que o sultão esperava com impaciência. Não se demorou Aladim a montar a cavalo e a pôr-se em marcha na ordem que dissemos. Ainda que nunca tivesse montado a cavalo, apareceu todavia pela primeira vez com tanta graça que o cavaleiro mais experimentado não teria tomado por um noviço. As ruas por onde passou encheram-se quase no momento de uma inumerável multidão de povo que fazia ressoar o ar com as aclamações, com gritos de alegria, de admiração e de bênçãos, particularmente quando os 6 escravos que levavam as bolsas faziam voar punhados de peças de ouro para a direita e para a esquerda. Essas aclamações, todavia, não procediam da parte dos que se empurravam e se abaixavam para apanhar as peças, mas sim dos que não podiam deixar de dar publicamente à liberalidade de Aladim os louvores que merecia. Não só os que se lembravam de o ter visto brincar pelas ruas em idade já avançada, como um vadio, não o reconheciam já, mas até os que não o tinham visto havia muito tempo não podiam recordar-se dele, tão mudadas tinham as feições. Procedia isso de ter a lâmpada a propriedade de comunicar gradualmente aos que a possuíam as perfeições convenientes ao estado a que chegavam pelo bom uso que dela faziam. Davam então muito mais atenção às pessoas de Aladim, a pessoa de Aladim, do que a pompa que o acompanhava, pois a maior parte a tinham já observado no dia da marcha dos escravos, que levaram ou acompanharam o presente. Foi todavia o cavalo admirado pelos conhecedores, que souberam distinguir a sua beleza, sem deixar se ofuscar pela sua riqueza, nem pelo resplendor dos diamantes e das outras pedarias com que estava coberto. Como se espalhara o boato de que o sultão lhe dava a princesa Badulbadur em casamento, ninguém, sem fazer reparo no seu nascimento, invejou a sua fortuna nem a sua elevação, tão digno pareceu dela. Chegou Aladim ao palácio, onde tudo estava disposto para recebê-lo, e ao aproximar-se da segunda porta, quis apear-se para conformar o uso observado pelo grão-vizir, pelos generais do exército e pelos governadores das províncias de primeira ordem. Mas o chefe dos porteiros, por ordem do sultão, o impediu e o acompanhou até a porta da sala do conselho ou da audiência, onde o ajudou a apear-se, ainda que Aladim se opusesse a isto fortemente e não quisesse consentir, porém não o pôde evitar. Estavam todavia os porteiros em 2 fileiras à entrada da sala. O seu chefe colocou Aladim à sua direita e, depois de o ter feito passar pelo meio, o conduziu até a porta do palácio do sultão. O sultão, quando avistou Aladim, não ficou menos admirado de vê-lo vestido mais rica e mais magnificamente do que ele mesmo nos dias mais solenes, do que pasmado contra o que esperava da sua boa feição, do seu belo talhe e de um certo ar de grandeza, muito diverso do estado de baixeza em que sua mãe aparecera diante dele. O seu pasmo e a sua admiração, todavia, não o impediram de levantar-se e de descer 2 ou 3 degraus do trono apressadamente para impedir que Aladim se lhe lançasse aos pés e para abraçá-lo com todas as demonstrações de amizade.
Feita esta cortesia, quis ainda Aladim lançar-se aos pés do sultão. Porém este o deteve e o obrigou a assentar-se entre o vizir e ele. Falou então Aladim. Senhor, disse ele, recebo submisso as honras que vossa majestade me faz. Porém, permiti-me-á que lhe diga que não me esqueci que nasci seu escravo, que conheça a grandeza do seu poder e que não ignoro quanto inferior é meu nascimento ao esplendor e magnificência da suprema dignidade a que se acha elevado. Se há alguma razão, continuou ele, pela qual possa ter merecido um acolhimento tão favorável, confesso que não devo senão à ousadia que me deu um por acaso de levantar meus olhos, meus pensamentos e meus desejos até a divina princesa que fez o objeto de meus desejos. Peço perdão à vossa majestade da minha temeridade, mas não posso dissimular que morreria de desgosto se perdesse a esperança de ver o complemento deles. Filho, respondeu o sultão, abraçando-o segunda vez, far-me-ias injúria se duvidasse um só instante da sinceridade da minha palavra. Importa-me muito de hoje em diante a vossa vida para não vô-la conservar, apresentando-vos um remédio que está à minha disposição. Prefiro o gosto de ver-vos e de ouvir-vos a todos os meus tesouros juntos com os vossos. Proferidas essas palavras, fez o sultão um sinal e ouviu-se logo repercutir no ar o som das trombetas, dos oboés e dos timbales, e ao mesmo tempo conduziu o sultão Aladim para um magnífico salão, onde lhe serviram um soberbo festim. Comeu o sultão só com Aladim. O grão-vizir e os senhores da corte, cada um segundo a sua dignidade e sua ordem, os acompanharam durante o banquete. O sultão, que tinha os olhos fitos em Aladim, tanto gosto tinha de vê-lo, fez versar a conversa sobre alguns assuntos diferentes. Na conversação que entabularam durante o banquete e sobre qualquer matéria a que a submetesse, Aladim falou com tanto conhecimento e sabedoria que acabou de confirmar o sultão na boa opinião que logo concebera dele. Acabado o banquete, mandou o sultão chamar o primeiro juiz da capital e ordenou-lhe que lavrasse e pusesse em limpo, sem perda de tempo, a escritura do casamento da princesa Badul-Badur, sua filha, com Aladim. Neste intervalo, entreteve-se o sultão com Aladim de muitas coisas indiferentes, na presença do grão-vizir e dos senhores da sua corte, que admiraram a solidez do seu espírito, a grande facilidade que tinha de falar e de expressar-se, e os pensamentos agudos e delicados com que amorfoseava o seu discurso. Tendo o juiz acabado de lavrar a escritura com todas as formalidades, perguntou o sultão Aladim se queria ficar no palácio para concluir as cerimônias do casamento no mesmo dia. Senhor, respondeu Aladim, por maior que seja a minha impaciência de gozar plenamente das bondades de vossa majestade, suplico-lhe que me permita que as demore até que tenha mandado construir um palácio para nele receber a princesa, conforme o seu merecimento e sua dignidade. Para este efeito, rogo-lhe que me conceda um lugar conveniente no seu, para que possa mais facilmente cortejá-la. De nada me esquecerei para obrar de sorte que fique acabado com toda a brevidade possível. Filho, disse-lhe o sultão, tomai todo o terreno que julgardes a propósito. O espaço é muito grande diante do meu palácio, e já tinha cuidado de enchê-lo. Porém, lembrai-vos que estou com grande impaciência de ver-vos unido com minha filha, e não posso esperar muito tempo. Quero sem demora gozar completamente da minha alegria. Proferidas essas palavras, abraçou ainda Aladim, que se despediu do sultão com a mesma cortesia, como se tivesse sido educado e tivesse sempre vivido na corte. Já raiava o dia quando Sherazade cessou de falar e prometeu continuar a história de Aladim na noite seguinte. Finalmente, Aladim pôde ter com o sultão
e mostrou-se magnificamente e conseguiu maravilhá-lo. Será que finalmente a sua felicidade chegou e que ele será muito feliz ao lado da princesa Badur? Ou será que alguma coisa ainda pode impedir a sua felicidade? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.